Fala galera, tudo bem com vocês? Como passaram o fim de semana? Como foi o seu longão? Como foi a sua prova? Espero que tudo tenha corrido muito bem. E vamos às explicações dos treinos dessa semana, na qual iniciaremos uma planilha nova, planilha do mês de agosto. E já como primeiro treino dessa planilha, nós teremos uma bateria de testes muitíssimo importante. Então é fundamental que cada aluno realize esses testes, porque os resultados dessas avaliações nortearão a nossa elaboração do programa individual de treinamento. Nós individualizaremos cada vez mais os treinos de vocês de acordo com os resultados desses testes, pois eles gerarão as zonas de treinamento, as zonas de pace ou ainda as zonas de intensidade de cada um de vocês nesse momento, nesse atual condicionamento físico que vocês estão. Então, é necessário que nós atualizemos sempre as zonas de treinamento, pois dependendo da fase do nosso treinamento, nós podemos estar mais condicionados ou menos condicionados, e isso é normal. É normal a gente ter uma ondulação do nosso condicionamento físico de acordo com a fase do treinamento. Então, no período de base, ou mesmo no início do período pré-competitivo, as nossas zonas de treinamento estarão com velocidades um pouco menores, relativas às intensidades. E num período final, num período de polimento, num período específico, a gente já vai ter zonas de treinamentos mais bem desenvolvidas. Então, é muito importante que a gente sempre atualize essas zonas de treinamento para que a gente possa correr no ritmo certo cada treino. Por exemplo, a zona 2, na zona na qual a gente realiza os longões. Se você estiver se baseando na zona 2 de um teste mais antigo, que você estivesse muito no final de uma preparação para a prova, ou seja, você está no seu melhor condicionamento físico e depois disso você teve um período de recuperação, um período de transição e você vai fazer ou mesmo um período de base, né, no qual a gente muda um pouco o objetivo do nosso treinamento, a tendência é de sua velocidade cair um pouco após a participação dessa prova e esses períodos pós-prova, né? Então, se você continuar usando aquela referência da zona 2, pode ser que você esteja correndo numa zona de intensidade relativa à zona 3. Aquele pace já não está mais relacionado com a sua fisiologia de zona 2, porque você perdeu o condicionamento fisiológico, condicionamento físico. Então aquela zona 2 pode estar sendo forte demais para você. Então aí a gente está treinando errado. Um treino que era para ser leve, ele está sendo pesado e aí a gente vai ter mais tempo para precisar de mais tempo para se recuperar. E pode ser que a gente não tenha esse tempo e a gente já comece com outros treinos intensos em seguida e aí você vai acumulando fadiga, você não tem as adaptações fisiológicas que a gente pretende obter com o treino na Z2, porque a gente está correndo na Z3, está tendo mais intensidade. Então é muito importante que a gente sempre atualize as zonas de treinamentos. Então vamos para o processo operacional dos testes, tá pessoal? Que nós vamos começar a semana com os testes. Após realizar um bom aquecimento, um ótimo aquecimento, um aquecimento que de fato te prepare para uma atividade intensa, porque o T30, que é o teste de segundo limiar de lactato ou segundo limiar segundo limiar ventilatório, é um teste intenso. Ele serve para a gente identificar qual é esse ponto, esse segundo limiar de lactato, que é a máxima fase estável de lactato, ou ainda a velocidade crítica. É ali onde nossa fisiologia se mantém em equilíbrio com concentrações de lactato que se mantenham mais estáveis, onde a taxa de produção de lactato, que é um subproduto do nosso metabolismo anaeróbio, ela se mantém em equilíbrio. Então quer dizer que a participação anaeróbia da produção de energia naquele exercício, ela não está muito alta, você está tendo uma predominância de produção de energia aeróbia ainda. Então quando
a gente chega nesse limite, nessa máxima fase estável de lactato, é o limite onde a taxa de produção de lactato, que é um subproduto do metabolismo anaeróbio, que está relacionado com a produção de íons de hidrogênio, ele é um sinal de que íons de hidrogênio estão sendo produzidos e gerando uma acidose metabólica, gerando uma fadiga periférica, uma fadiga muscular. Então, até ali onde a taxa de produção e a taxa de remoção estão em equilíbrio, você não tem uma fadiga rápida. Você consegue remover tanto o lactato quanto os íons de hidrogênio, especialmente esse último, que é de fato um gerador de fadiga, um gerador de cansaço, de exaustão. A partir do momento que a gente passa um pouquinho a produção de lactato de 4 milimol, que é uma concentração sanguínea de lactato, a gente tem uma descompensação, a gente tem uma produção maior do que a nossa taxa de remoção. Esse lactato começa a se acumular exponencialmente na corrente sanguínea e ele está diretamente relacionado com a produção de íons de hidrogênio. A gente começa a entrar em acidose metabólica e essa acidose metabólica vai gerar a fadiga, fazendo com que a gente entre em quebra, fazendo com que a nossa respiração fique descompensada, extremamente ofegante, e a gente então começa a entrar em quebra devido a uma participação no metabolismo anaeróbio, que é um metabolismo de curta duração, muito grande. E a participação no metabolismo aeróbio já não dá conta mais da produção de energia sozinho e tem que emprestar essa energia do metabolismo anaeróbio numa taxa aí de empréstimo muito alta, que vai nos levar à quebra. Então, identificar esse ponto, essa máxima fase estável de lactato, esse segundo limiar de lactato ou segundo limiar ventilatório, todas essas referências são referências para esse ponto onde você está próximo à fadiga e a partir do qual você entra em fadiga, certo? É muito importante a gente identificar esse ponto, pois a partir dele nós geraremos todas as zonas de treinamento: zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5A, 5B e 5C. As 7 zonas de treinamento com a qual nós vamos trabalhar na programação do nosso treinamento, certo? Esse limiar, ele é também a transição entre o domínio de intensidade moderado para o domínio de intensidade severo. Então nós temos o domínio de intensidade leve, zona 1, zona 2, zona 3. Nós temos o domínio de zona 1, zona 2, domínio de intensidade leve, zona 3 e zona 4, domínio de intensidade moderada, e a zona 5, ABC, o domínio de intensidade severo, tá? Então nós também vamos identificar quais são os domínios de intensidade a partir desse teste, tá, pessoal? Então, explicado um pouquinho da fisiologia por trás do teste, de como era importante a partir da identificação do limiar é que a gente vai produzir as zonas de treinamento, calcular as zonas de treinamento, tá? Vamos à parte de fato agora operacional. Como que vai funcionar? Então, fiz o aquecimento bem caprichado, eu vou fazer num local plano a maior quilometragem possível em 30 minutos, no mínimo 30 minutos, tá bom? Não pode dar 29 e 50, tem que fechar ali os 30 minutos, tá, pessoal? Então, vocês vão fazer 30 minutos no plano o mais forte possível, o mais intenso possível. Só que não é um tiro, pessoal, de 400 metros, não é um tiro de 1 quilômetro, é meia hora, são 30 minutos. Então, você precisa dosar a intensidade para que você consiga fazer esses 30 minutos da melhor forma possível. Pense que é uma prova aí de 5 km, 6, 7, 8, 9 km, dependendo do seu ritmo. É uma prova que você precisa fazer ali o seu melhor tempo, certo? E não importa se você não esteja na sua melhor forma. Como eu disse, esse teste é para a gente identificar a forma atual. Então não é um teste para você tirar nota boa para passar de ano, pessoal. É um teste para a gente identificar como você está, independente se você está bem condicionado ou mal condicionado. Aí sim que a gente vai treinar certo. Então, se você está mal condicionado, a gente vai treinar de acordo com o seu condicionamento físico atual para buscar melhora. Se a gente não souber o seu limiar, não souber a sua zona de treinamento, fica muito difícil a gente conseguir um progresso seguro de condicionamento físico, tá bom? Então fiquem tranquilos com relação a performar nesse teste, você não tem essa necessidade.
tá bom? De ter uma boa performance. Você vai fazer a sua performance máxima atual, beleza? Durante esses 30 minutos, então, galera, aqui em Londrina, nós vamos filmar vocês, fazer a filmagem lateral da corrida de vocês com o telefone em paisagem, com o telefone na horizontal, tá? Com a câmera, né? Na horizontal, beleza? Para que a gente então veja a corrida lateral de vocês. Depois a gente vai fazer essa corrida em câmera lenta para que a gente possa identificar cada fase. Esse é o teste de biofeedback. O biofeedback nada mais é do que você se visualizar correndo, você ter mais informações sobre a sua corrida, né? Você poder ter o feedback, ter uma devolutiva para a sua própria conscientização de como você está correndo. Então, se ver correndo é importante. Vocês vão ver que vocês vão ter assim uma imagem mental diferente do que vocês vão ver no vídeo. Fala assim, nossa, então é assim que eu corro. Poxa, quando eu me percebo correndo, eu não percebia que era assim que eu estava correndo. Então, isso vai aumentar a sua consciência de como você corre, e também a gente pode dar feedbacks individuais do que está certo, do que está errado, do que precisa ser melhorado, tá bom? Especialmente aquilo que está errado, né, que precisa ser melhorado, a gente vai apontar para vocês. Lembrando que aqui não tem terrorismo biomecânico, aqui a gente entende que existem variações pessoais da técnica de corrida e que nem sempre aquilo que a gente vê que é diferente está errado, tá bom? Existem estilos pessoais de corrida e muita coisa que antigamente a gente pensava que era um erro, hoje a ciência mostra que não, que são variações possíveis que não geram uma maior incidência de lesões, tá? Agora, aquilo que sim, que gera maior incidência de lesões, a gente vai alertar vocês para que a gente possa melhorar, passando exercícios educativos, enfim, fazendo as correções necessárias, tá bom? Esse é o teste do biofeedback. Por fim, pessoal, então o teste do biofeedback ele vai acontecer durante o T30, durante o teste de segundo limiar de lactato, né? Que é um teste estimativo, tá, pessoal? Teste de segundo limiar de lactato, a gente está estimando o limiar de lactato a partir desses 30 minutos de corrida forte. Não é um teste direto, né? O teste direto seria coletar sangue aqui do lóbulo da orelha para que a gente pudesse avaliar num lactímetro exatamente a sua concentração de lactato até chegar a 4 milimol. Mas como esse recurso é um recurso muito mais para academia, né? Academia, eu digo, científica, para as universidades, para os laboratórios, hoje nós temos cálculos extremamente fidedignos, né? Com um grau de exatidão muito grande, muito satisfatório. Então, a partir desses cálculos, nós vamos estimar o limiar de lactato de vocês com bastante precisão, tá bom? E faremos então essa filmagem lateral para vocês terem mais informações, um feedback visual da sua própria corrida, da sua própria mecânica de corrida. Esse já é um teste qualitativo, né? A gente quer observar qual é o padrão de movimento, tá? E o terceiro e último teste é o teste de cadência. Hoje em dia, os smartwatches, né, os relógios com GPS, a maioria deles já dá a cadência, que é a frequência de passos por minuto. Tá? Mas, de todo modo, a gente vai usar um cronômetro para nós contarmos quantos passos a gente realiza por minuto. Isso pode até ser feito durante o T30, porém, a gente pode ficar concentrado na contagem e acabar se desconcentrando da intensidade do teste T30. Então, aqui em Londrina, nós vamos fazer separadamente. Depois que terminou os 30 minutos do T30, a gente vai fazer uma corrida mais regenerativa e durante 1 minuto vocês vão contar uma perna de vocês, um pé, quantas vezes ele toca o solo durante 1 minuto. E daí a gente vai multiplicar por 2 para ter então a cadência. Quantos passos a gente realiza por minuto. Então, você correndo, você vai contar, por exemplo, sua perna direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Durante 1 minuto. Solta o relógio, começa a contar, trava o relógio e encerra a conta, multiplica por 2 e a gente vai ter então
a sua cadência, tá? A gente vai fazer isso 2, 3 vezes para ter a prova real de que a gente contou certinho e que não deu muita variação entre uma contagem e outra, tá? O número da cadência ele vai ficar aí entre no mínimo 150 e no máximo 200, 210, tá? Para aquelas pessoas que têm uma cadência muito alta, beleza? Então não pode dar um número diferente disso, já multiplicado pela perna direita e esquerda, tá? Então, o normal ali é a gente contar pelo menos 70 vezes durante um minuto a perna direita, né? Por exemplo, no nosso exemplo, né? Contando somente a perna direita. No mínimo 70, que daria uns 140. E no máximo aí 100, 105 vezes, 105 contatos com o solo durante um minuto, somente da perna direita. E multiplicando, a gente teria esse número, então, entre 140 e 210, aproximadamente, tá? Então a sua contagem deve ficar em torno disso. Depois, pessoal do treinamento à distância, mande pra gente esse resultado para que a gente possa então avaliar direitinho o resultado de vocês. Maravilha, galera? Pessoal do treinamento à distância, além de fazer o T30 e de contar os passos aí por um minuto, que pode ser depois do T30 ou mesmo antes, né, um aquecimento, contando os passos por um minuto e nos mandando essa conta, também nos mandando a distância que você realizou o T30, aí você pode utilizar o seu GPS de pulso, você pode utilizar um aplicativo do celular como Strava, tá? Para ver a distância que você corre em 30 minutos. A gente precisa desse dado, dessa referência, qual foi a distância que você correu em 30 minutos, tá bom? A filmagem lateral vocês também precisam fazer. Como você pode fazer a filmagem lateral? Com um tripé, tá? No parque onde você costuma correr, na rua onde você costuma correr, ou pedindo para alguém que possa te filmar. É só você manter a câmera estável e passar correndo na frente com a sua corrida mais natural possível, tá? Num ritmo confortável para você, um ritmo ali de zona 2, zona 3, e passar correndo, né? Pega um embalo ali, começa a correr uns 50 metros antes para você passar, não acelerando, mas já com a velocidade estável na frente da câmera. Você pode pedir até ajuda por uma pessoa ali no parque, falar, vou passar correndo aqui, você pode me filmar com a câmera parada só enquanto eu passo? Vai dar 10 segundos de filmagem, no máximo, tá bom? E nos envie depois essa filmagem, ela tem que pegar o seu corpo inteiro, tá? Da cabeça aos pés, com um pouquinho de sobra de preferência, tanto para baixo dos pés quanto para cima da cabeça, para que a gente possa depois passar isso para a câmera lenta e te dar essas informações, tá? E para que a gente possa então analisar a sua corrida. Maravilha, galera? Então é isso, essa é a bateria de teste, é o teste T30, é o teste da cadência, da contagem dos passos por um minuto e o biofeedback, que é a filmagem lateral. Aqui em Londrina nós faremos isso em loco, lá no Zerão, e para o pessoal do treinamento à distância, tentem realizar também todos os testes para que a gente possa fazer um trabalho cada vez mais individualizado com vocês. Beleza, galera? E para finalizar a semana, nós teremos aí uma rodagem, já que o teste T30 é bastante intenso, né? Daí nós teremos um treino de menor intensidade, uma rodagem em percurso, como segundo treino da semana, e o terceiro treino importante da semana é o longão. Beleza, galera? Então é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Bons testes, bons treinos, boa semana, um bom mês de agosto para todo mundo. E vamos firmes e fortes para cima dos nossos objetivos. Valeu? Um abraço, tamo junto!